Nação Alvirrubra, a hora é agora. Se o Potiguar chama, a gente vai. Seja sócio do time macho e faça parte desse momento histórico. A partir de R$ 17,90 por mês, você pode aproveitar descontos em produtos oficiais, benefícios, ações e promoções exclusivas do seu clube do coração. São 4 categorias. Confira e escolha a que melhor combina com você. Faça sua adesão na Potiguar Store Estação Shopping Mossoró ou pelo canal do sócio 849-9957-2128. Olá, torcedor, muito boa noite, em especial para toda a nação alvirrubra. Está começando mais um episódio da série que o Potiguar, a partir de agora, está se transformando cada vez mais em um grande clube gigantesco do nosso futebol brasileiro. E hoje, eu tenho a honra de estar presente. Eu agradeço desde já, em nome da diretoria, do presidente Alexandre Tavares, todos os membros da parte da Comissão de Assessoria, de Comunicação e de Marketing. E hoje, a partir de agora, a gente começa uma grande trajetória, trazendo bastidores, trazendo em especial o que há de melhor. E você, torcedor, é o nosso grande contribuinte. E desde já, seja inscrito, compartilha com seus amigos. Hoje teremos 2 grandes personagens que fez e faz a história do maior time do exterior do Rio Grande do Norte, o Potiguar de Mossoró. Próximo ano temos 3 grandes competições, iniciando o estadual, a Série D e também a nossa pré-Copa do Nordeste. Quem vai estar presente conosco hoje é o Mike Ranieri, hoje gerente de futebol do clube, e Jorge do Rosário, empresário e empreendedor da cidade de Mossoró, e também que fez e que já vem sempre contribuindo com a história do clube. E torcedor, como vocês estão vendo, temos inclusive um QR Code nesse momento, e você pode estar presente, sendo convocado para estar juntos com o Potiguar. Na importante temporada. Reserva para o bicampeonato e grandes desafios por competições de nível nacional e também com a Copa do Nordeste. Então, vamos jogar juntos? Faça um Pix a partir de agora, até às 20h15, de 10 ou mais. Vocês podem, inclusive, estar concorrendo junto do programa, inclusive sendo concorrente em uma das grandes camisas que está aqui presente, inclusive desta atual temporada, inclusive belíssima, e a partir de agora, inclusive, telefone para contato para vocês poderem mandar o comprovante, é o 849-9919-9929, para vocês poderem mandar o comprovante e também contribuir com o Potiguar em 2024. Jorge do Rosário, Mike Ranieri, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, o podcast oficial do Potiguar de Mossoró. Boa noite, uma honra estar aqui com vocês, para a gente falar do nosso clube. Para mim é um prazer e eu agradeço de antemão o convite de estar aqui com vocês. Mike Ranieri, mais uma grande responsabilidade, o próximo ano, agora assumindo um posto que faz parte do departamento de futebol do clube, o Potiguar, que vem se estruturando cada vez mais no decorrer dos anos. Boa noite. Boa noite também, agradeço o convite. Boa noite ao time macho, o time príncipe, o maior do interior. É uma nova função que acredito que a gente vai ter bom êxito nessa função. E Jorge, vou começar com você, Você que no decorrer dos anos vem sendo um grande colaborador do clube, já teve por todas as fases, digamos assim, no decorrer da trajetória do Potiguar, principalmente nos anos 2000, Eu queria saber primeiramente, Jorge, a respeito do início, como é que foi essa paixão pelo alvirrubro moçoroense? Qual foi a sua maior influência para você chegar até aqui, claro, como torcedor, mas também como empresário na cidade de Mossoró? Olha, eu comecei a torcer pelo Potiguar, eu nem me lembro exatamente, porque era criança e eu sou do tempo que para entrar no Nogueirão a gente levava uma garrafa, Então a renda era 500 garrafas e 80 litros. Então eu criança, eu juntava, eu ia, quando tinha jogo do Potiguar, eu saía correndo atrás de uma garrafa para vir para o Nogueirão. E eu morava no Alto São Manuel, era longe pra caramba. E eu vinha a pé, e às vezes carona de carroça, bicicleta, seja lá o que for. Eu sei que eu vinha, meu pai me trouxe algumas vezes, e depois eu fiquei vindo, enfim. Então foi, eu nem lembro, porque é desde criança, essa paixão maluca que a gente pega para um clube, e o Potiguar foi assim. Então, e eu vinha muito, eu gostava, sempre gostei de futebol.
E jogava, batia minhas peladinhas, então foi uma coisa natural também. Mas quando criança a gente sempre sonha em ser jogador de futebol. Sonhou também ser, quem sabe, vestir o manto alvirrubro lá no estado do Nogueirão? Eu sonhei, mas a realidade batia mais forte. Eu vi que eu tinha que estudar, e foi o que eu fiz. Então eu estudei, então eu vi que não dava para mim. Mas eu me lembro, assim, a lembrança assim, mais remota do Potiguar é que eu já contei essa história em alguns lugares, uma origem muito humilde. E eu sonhava em ter uma camisa do Potiguar. E eu pegava uma camisa branca e pegava tinta, arrumava tinta, e eu mesmo fazia aquele símbolo que era um círculo e um P no meio. E eu fazia isso. Então as minhas camisas, eu fazia essas camisas, eu tinha um sonho danado de ter uma camisa. Isso assim, é a lembrança que assim, mais lá para trás que eu tenho é dessa época. E, Maicon, também você que teve o prazer, né, de vestir a camisa do Potiguar no Mossoró, foi jogador profissional, né, também recentemente passou como técnico sub-13, sub-15, sub-20 também, sub-17, né, e hoje você tendo essa responsabilidade, né, hoje a gente sabe que futebol não é brincadeira, é tudo profissional, e o departamento de futebol é isso, né, foi criado para isso, para a gente profissionalizar e trazer pessoas competentes para o ramo do futebol, né. E você lá atrás, Maicon, queria saber da sua pessoa, como é que foi essa paixão com o Potiguar, né? A gente estava conversando aqui em off, nos bastidores, você falava que tem muita história de bastidor, né? Mesmo que era realmente mesmo o lado profissional, jogando dentro das quatro linhas, mas também você teve esse lado torcedor, né? Que sempre esteve presente, né? Inclusive acompanhando o Potiguar no Mossoró. Isso. A minha história no Potiguar eu estou de gestor hoje, não caí de paraquedas, né? Eu sou o Potiguar de princípios. Fui jogador de base, né? Passei a ser profissional como atleta. Depois passei a ser treinador de base. E hoje estou nessa função. Na verdade, sim, temos várias histórias. Posso citar uma como já treinador de base, sub-15. Fui disputar uma competição lá em Natal como treinador. Eu tive que ser massagista, gestor, né? Que eu fui com o motorista, só eu e o motorista, preparador físico. A última coisa que eu fui foi treinador. E acabamos perdendo lá, mas assim, a gente vai aprendendo e hoje, na gestão de Alexandre e de Djalma, vem apoiando muito a base e isso vem mudando o nosso futebol aqui no Potiguar. Mas como torcedor, qual foi a sua maior influência? Um pai, algum parente, um amigo mesmo? A maior influência para ser torcedor alvirrubro? Damião Coringa. Era um treinador que tinha e ele me viu jogando na rua, eu nem entendia aí me levou para treinar, me chamou, me convidou para treinar na base, né, com 12 anos, 13 anos, daí passei a criar essa paixão pelo Potiguar, desde então sempre no Potiguar. E começando também, principalmente, como jogador profissional no Potiguar na década de 90, né, sendo mais preciso. Como é que foi essas primeiras oportunidades e também ter o prazer de vestir a camisa alvirrubra? Eu acho assim, foi as coisas de Deus. Eu tinha um jogo em Natal contra o América e 2 jogadores da posição se lesionaram. Chama o menino da base, né? Aí me chamaram, fui ficando. Responsabilidade das grandes, hein? Fui ficando e fiquei. Assinaram meu contrato. Se eu não me engano, era o Wilton, na época. Isso mesmo. Saudosa memória. Já me profissionalizou rapidinho. Aí daí então fiquei como atleta do Potiguar profissional. Inclusive, nessa atual gestão, né, vem sempre apoiando o Potiguar da gestão de Djalma e Alexandre, sempre participando também das categorias de base, né, que é o mais importante, sub-20, sub-17 também, né, então, inclusive, é um papo que a gente vai conversar no decorrer desse nosso bate-papo. E, Jorge, em relação, além do torcedor, né, como é que você, junto da sua trajetória de vida profissional, né, você via que lá na frente, no decorrer da sua caminhada, você imaginaria olhar para trás e estar presente até mesmo na diretoria, como você fez parte no decorrer dos anos? Rapaz, isso aí eu sempre quis. Foi uma coisa que eu dizia, inclusive, que eu um dia seria presidente do Potiguar, ou ia pleitear ser presidente do Potiguar. E isso aí sempre foi uma coisa que eu desejei. Desde o tempo do saudoso e presidente, o eterno presidente Manuel Barreto,
que ele, inclusive, sempre me convidava para fazer parte. Ele chegou um determinado momento que ele queria que eu já fosse presidente, isso em 2000, antes do título, eu acho, de 2004. Então, ele sempre ia no meu escritório, já com aquela história pedindo socorro e tal. E eu não participava de nada, eu participava de bastidor com ele, assim, conversava muito com ele, e ele ia sempre lá. E a gente, então, ele me convidava e eu disse, um dia eu vou ser presidente, mas não é agora, eu tenho que cuidar das minhas coisas. E assim foi. E teve um determinado momento que eu disse, eu vou ser presidente em 2013. E assim aconteceu. Eu fixei quando era que eu seria presidente. E eu achava que ia demorar. Foi tudo planejado, né? Foi assim uma coisa mais de impulso que eu disse em 2013, porque isso eu disse, por exemplo, em 2005, eu disse que em 2003 eu seria presidente e chegou logo. Mas então eu comecei a me envolver assim, mais saber notícias assim, de bastidor através de Manuel Barreto. Até porque em 2004 a nossa empresa, a Repab, já patrocinava então todo ano o Manuel Barreto ia lá e às vezes no decorrer do campeonato também ia lá para resolver algumas situações. E a gente patrocinou desde 2003, 2002, 2003, que a gente patrocina, a Repab patrocina o Potiguar, o que não deixa muito feliz também, porque é uma coisa que junta a paixão. E eu sempre acreditei, sempre valorizei a marca Potiguar, a marca de um clube, porque a gente precisa, cada vez já foi pior, mas eu penso que as coisas estão caminhando para, sobretudo a classe empresarial, e a gente precisa trabalhar mais isso, para mostrar que isso tem um valor muito forte. Em termos de marca, você estampar a sua marca num clube como o Potiguar, que tem uma torcida apaixonada, que é, no meu ver, é o mais querido da cidade, do interior do Rio Grande do Norte, até que prova o contrário. Todas as pesquisas que eu vi até hoje mostram isso. Então, como eu acredito em pesquisa, e a gente precisa valorizar isso. E a Repab, como eu digo, junta a paixão, mas também tem um lado empresarial, e eu deixo isso bem claro. Às vezes, quando eu estava presidente do Potiguar, eu sentava para negociar cota de patrocínio com a prefeita, na época, Cláudia Regina, e eu dizia a ela que a gente não está indo lá pedir ajuda. A gente não está pedindo ajuda, como às vezes é tratado assim, pejorativamente. Eu disse que a gente estava ali para vender cota de patrocínio de um clube que tem uma torcida enorme e que vai agregar valor e vai mostrar um lado em qualquer aspecto de divulgar a cidade, divulgar a cultura da cidade, de divulgar o potencial da cidade para atrair investimento. E eu fiz até uma crítica, e faço até hoje a todos que passaram, o prefeito, que não entenderam ainda isso, que usam muito pouco o patrocínio que se dá. É um patrocínio barato, relativamente barato, e eles acham que tá comprando um patrocínio muito caro, mas é porque eles não usam. Eu já disse isso, tive a oportunidade de dizer a vários presidentes, inclusive a Alexandre e a Djalma, que a gente precisa colocar que eles precisam usar mais. Eu vou dar um exemplo aqui para quem está nos ouvindo entender o que é que eu estou querendo dizer. Quando a prefeitura coloca uma chamada numa rede de TV dessa aí, do Rio Grande do Norte, ele coloca lá, paga uma fortuna para sair 30 segundos ali. Para dizer que, convidando para o Mossoró Cidade Junina, dizer que vai ter Mossoró Cidadezinha. Um exemplo, né? Por exemplo. Agora, quanto é que custa o Potiguar ir jogar, por exemplo, lá no Maranhão? É no Maranhão, que a gente vai? Isso. No Maranhão, e a gente entrar com a faixa, visite Mossoró Cidade Junina. Visite Mossoró Cidade Junina. Vai estar lá redes sociais do Estado, televisão de todo tipo. Quanto é que custa isso? Isso não vai ser só 30 segundos, isso vai reverberar, vai sair todo. Quando a gente for jogar em Natal, quanto é que custa isso?
Então isso tem um valor e é preciso a gente dizer, e o clube precisa vender isso bem. Então, portanto, é por isso que eu digo, a gente não está indo pedir ajuda, a gente está indo vender mídia, que é um custo, e o custo-benefício do Potiguar, ele é muito barato por aquilo que a gente vende. Então, e eu digo isso com a maior tranquilidade, porque eu compro. Eu compro, eu pago para estar a marca da empresa na camisa do Potiguar. É uma relação comercial que eu compro. Claro que eu faço isso também envolvido pela paixão também. Portanto, o que eu quero dizer... E eu disse mais. Quanto é que custa? E Maicon deve concordar comigo, vocês também. Quantas histórias de superação em jogadores, em atletas que tiveram... que moraram em situação de risco e que foi salvo, resgatado através do esporte, né? E é bom destacar também, Jorge, nessa linha de raciocínio, que esporte é investimento, claro, não é gasto, né? Claro, esporte... aí quanto é que custa um atleta desse, e o atleta do Potiguar ou de outro clube, ir, por exemplo, nas escolas, contar a sua história para aquelas crianças que estão numa situação que ele passou, e que ele pode dar um incentivo para aquela criança tirar um olhar errado da vida e caminhar, para se acontecer com ele, pode acontecer comigo. Então, tem coisas que eu digo, a gente tem um produto maravilhoso, que é lúdico, que é cultura, entretenimento, tudo isso. O futebol é tudo paixão, isso. Né? E é mais democrático de todos os esportes. Entra em todas as camadas sociais. Então a gente tem uma coisa que a gente precisa, isso tem um valor. Agora, para fazer isso, é como você disse, tem um investimento, tem que pagar atleta, a gente tem que ter estrutura, a gente tem que... Tudo isso. E isso tem esse valor que a gente precisa cobrar e é preciso ser reconhecido por isso. E, Maicon, falando agora sobre a sua trajetória, né? Você que não só pelo Potiguar de Mossoró, você já passou no decorrer da sua caminhada por outros clubes, né? Queria que você destacasse as suas participações também em outro clube também do estado do Rio Grande do Norte, também a nível nordeste, digamos assim. Só tive passagem pelo América aqui, Potiguar América, e minha trajetória foi mais no Paraná. No Paraná que a base, o restante da base... até o profissional, no Londrina, Nacional de Rolândia, nesses estados aí nessa região do Paraná. E como é que era essa relação? Por exemplo, você atuando pelo América, né, considerados um dos gigantes, né, junto com o ABC, que representa a nossa capital do estado do Rio Grande do Norte. Como é que era jogar pelo América e também, ao mesmo tempo, enfrentar o Potiguar de Mossoró? Eu nunca cheguei a enfrentar o Potiguar pelo América, mas... participei de alguns jogos ali só assistindo já. É meio complicado, né? Você tem uma paixão ali pelo time da sua cidade e tá jogando em outro. Mas eu não tive essa sensação de estar dentro de campo ali, seria meio complicado. Mas além da sua estreia em especial no Nogueirão, qual foi o jogo mais marcante? Ou realmente a estreia sua mesmo com a camisa do Potiguar foi a que você é guardado na sua memória e conta para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus entes queridos? Foi assim, foi um jogo Potiguar e ABC lá em Natal. Para mim foi, não sai da minha memória, um empresário foi olhar um atleta, né? Só que se interessou por mim. Aí no outro dia ele já, vamos viajar, que era para Londrina, né? Eu disse, tem que falar com minha mãe. Ele disse, não, vamos logo. Esse aí foi marcante, né? Aconteceu de repente. Aí minha mãe ajeitou, viajei para o Paraná. E hoje, assim, tem situações bem diferentes, né? Que o clube acompanha o jovem, né? Tem toda uma diferença. Antigamente, digamos assim, era um pouco mais solto, né? Não tinha internet, era isso mesmo. O orelhão, aquele de cartão, era complicado. E Jorge, voltando para falar sobre essa sua contribuição junto ao Potiguar de Mossoró, queria que você destacasse um jogo marcante aí que vem na sua memória, além da época que você percorria como jovem até o Nogueirão, acompanhar o Potiguar. Tem esse jogo marcante aí em especial para você? Rapaz, eu tenho alguns. Alguns? Eu vou dizer um que
ficou, até hoje, marcou muito. Ele falou aí no ABC, eu me lembrei. Foi um jogo, o presidente era Cabi da Costa Lima, que fez também meu amigo, de saudosa memória, que fez um time muito bom, a meu ver, era um time bom mesmo. A gente não tinha, acho que isso era 96 por aí, 96, 98. E ele fez um timaço. E a gente foi disputar o título com o ABC, o título do segundo turno, salvo engano, no antigo Machadão, que é lá na Arena. E o ABC pediu um juiz, ou foi a gente, pediu um juiz de fora ver um cearense que era da CBF. Mas naquela época ainda já tinha a polêmica da arbitragem, digamos. Por isso que a gente pediu. Todos os times, né? Pediu o juiz e veio esse, eu esqueci o nome dele agora, um cearense, que era muito bom, um juiz renomado nacionalmente, mas era aqui do Ceará. E ele expulsou o nosso jogador, um dos melhores jogadores, que era um ponta aqui esqueci o nome, Adriano, que estava matando a pau o jogo. De Jucuri aqui. De Jucuri, Adriano. Jogaria no Tatu, sei lá. Adriano, num jogo, acho que foi Adriano, num lance bobo. Um lance bobo que não era para expulsão. E a gente perdeu esse jogo. Eu acho que perdeu 2-1. E a gente ainda perdeu gol. Enfim, esse jogo ficou muito marcado, porque, na minha opinião, era o time que... E a gente poderia ter ganho aquele título daquele ano, que o Potiguar era muito bom. E jogava de igual para igual com o ABC América. O ABC América também eram muito bons. O treinador era Celso Teixeira? Não. Foi depois, não foi? Não, o treinador acho que era Arandi Montenegro, salvo engano. Era Arandi. Isso. Então, foi um jogo muito marcante. Outro jogo marcante que não podia deixar foi naquele jogo que a gente perdeu a primeira partida para o Baraúna de 3-0. E a gente foi para a segunda partida e o Barão achava que já estava ganhando. Vocês lembram disso, que não faz tanto tempo. Futebol é dentro de campo, né? E a gente, 1-0, 2-0, acho que a gente fez 3-0 e quase que virava o jogo. Aí eles fizeram um golzinho lá, a gente já perdeu o gol também. Foi um jogo muito emocionante. E, evidentemente, o jogo 4-0 aqui, Potiguar e América em 2004, foi um jogaço que a gente jogou muita bola e o América não jogou nada. A América foi surpreendido, a gente jogava muito, era Miluí Macedo. Era uma equipe muito ofensiva. Ofensiva e veloz, né? E tinha Candezinho lá que fazia gol de todo jeito. Então, aquele jogo foi também muito marcante. Inesquecível. Talvez, né? O mais inesquecível. Fora o jogo de 2013, que eu também não esqueci, porque aí sim que era com o Celso Teixeira. 2013, que a gente foi campeão, foi o título mais improvável que eu podia ser. Olha que eu estava lá, eu e Benjamin, quem formou aquele time, com o Celso Teixeira. Olha, veja quando tem que acontecer o título. Em 2013, a gente começou com um time relativamente fraco. Não era essas coisas todas, como eu disse a você, em 2012, o Potiguar sequer iria participar em 2013. Eu, não, vamos participar. E a gente formou um time. E aí, Benjamin, então eu disse, Benjamin, fica como presidente. Ele aceitou. Porque o Benjamin já vinha como presidente há muito tempo, e isso é desgastante demais. Eu entendi o lado dele. Mas eu pedi para ele ficar como presidente para usar a experiência dele de contratação, de lidar com os jogadores, que não é fácil. Vocês sabem disso. É uma coisa muito melindrosa, cheia de coisa. Mas, enfim, então ele entrou sem muita pretensão. Mas sempre tem aquele sonho, a esperança. Pode ser o time mais fraco, mas a gente sempre acha que pode dar certo. Agora, veja, a gente começou uma semana antes da estreia, que a gente estreia contra o Potiguar de Currais Novas, a gente perde Neto Maranhão. Infartou, morreu no treino no Potiguar. E um impacto gigantesco, a gente né? ficou louco e era o nosso melhor jogador. E é dito por todos, disparado. Jorge, e é dito por todos que era uma grande referência, né? Sem dúvida. E, Maicon, você que esteve dentro das quatro linhas, assim,
Dentro desse episódio que aconteceu com o Potiguar, na época, claro, cada um, os clubes no decorrer dos anos vêm se profissionalizando e a saúde não é diferente, né? Exames cardiológicos, por exemplo. O baque, assim, um cara como é jogador, né, e vê um companheiro de profissão... Foi no treino, lá no Termas. Como é que é, assim, esse primeiro baque, digamos assim? Não, é um trauma. Isso aí não sai da cabeça do atleta. Ele vai se lembrar tudo. Um companheiro de equipe, né? Ali no treino, uma situação daquela. Eu estava naquele dia lá no campo e vi como foi. Eu cheguei. A tragédia. Benjamin ligou para mim, o Benjamin estava no treino, ou alguém ligou para ele, acho que foi Alan. Alan foi Edinho. Pois é, Edinho ligou e disse: rapaz, teve um infarto e acho que morreu já. Mas levaram para o Tarcísio Maia. Aí Benjamin ligou para mim, eu digo: não, Benjamin, tu tá de brincadeira. E a gente ia estrear uma semana. Aí eu fui para o Tarcísio Maia, quando cheguei já estava a imprensa me entrevistando. Aí vamos fazer o quê? Eu digo: mas não, vamos cuidar. Eu disse: não, mas já morreu. Enfim. Aí para você ver, aí perdemos o nosso melhor atleta, morrendo, traumatizado, a gente teve que... A questão de fazer todo foi para o ITEP, demorou, enfim. Fizemos todo o enterro, mandamos o corpo para Maranhão, que ele era de lá. E a gente teve que fazer reunião com os jogadores, dizer, vamos jogar por ele e tal, tentar transformar aquele sentimento em motivação. Né? A gente fez isso, levou gente, eu falando, Benjamin, enfim. E a gente com o treinador. Jogamos na estreia em Currais Novos, com o Potiguar, ganhamos, acho de 1-0, um jogo fraco, eu me lembro até hoje. Jogo fraco, mas nós ganhamos. E o Potiguar na estreia era ruim, sempre eu empatava, eu perdia. E a gente ganhou fora, quer dizer, beleza, vamos organizar aqui. Nós tivemos... Por que eu digo que era improvável a gente ser campeão? A gente perdeu o nosso melhor jogador com esse trauma todinho, ficou o trauma. Com pouco tempo, alguns jogos, o Potiguar jogando ruim, apanhando, perdendo, ganhou na estreia, mas perdia. Aí a gente trocou o treinador, Gaúcho saiu, veio o Samuel Cantos, organizou o time, Samuel deu uma organizada, a gente começou a ganhar, final do primeiro turno, a gente começou a ganhar, o time tal. Quando terminamos o primeiro turno até bem, foi começar o segundo, o time perdeu uma partida, deu uma queda. A gente resolveu, achou, e eu nunca esqueci, que a gente fez uma reunião e alguém disse, não sei se foi Benjamin, disse: a gente vai ter que mudar o treinador. Eu digo: mas vamos, acabou, organizou o time, tá tudo aí. Mas o time está caindo. Porque tem isso também, quem está na frente, às vezes, tem que tomar decisões que quem está fora não vai entender. Não, mas ele perdeu o comando. E os bastidores contam muito, né? Está perdido o comando. E o treinador tem que ter o comando. Às vezes o treinador não tem mais aquele controle. Da equipe, controle. Aí a gente percebeu isso, e eu passei a fazer justiça, foi Benjamin, que é já experiente, já rodado. Rapaz, a gente vai ter que trocar. Eu, inclusive, era contra. Pelo amor de Deus, o cara organizou. Não, vamos ter que trocar. Então, a gente trazer um cara de pulso. E sentamos e tal, chegou em Celso Teixeira. Rapaz, ele tem pulso, é doido. É doido. Foi assim as primeiras impressões? Mas ele doido? já tinha esse histórico de nervoso, aquelas coisas. Ele disse: não, é desse que a gente está precisando. Tem que chacoalhar o vestiário, né? Trouxe Celso Teixeira: olha, Celso, essa situação, ele deixa comigo. E realmente, o Samuel, quando o Samuel estava, o time melhorou porque a gente trouxe 5 jogadores, salvo engano, do Rio de Janeiro. Daniel, não sei se Giovano já estava ou veio nessa leva, vieram uns 5 ou 6 jogadores do Rio e deram deu liga, e por isso que a gente começou a ter padrão de jogo e tal. E Celso, tecnicamente, para mim, foi um dos treinadores que eu vi melhores, que eu vi, assim, de perto, porque ele dizia como ia jogar e o time jogava daquele jeito. Ele dizia como ia se defender, como ia atacar, como a estratégia, que eu perguntava, por curiosidade.
Então a gente mudou o técnico 3 vezes, em 2013, quer dizer, para no campeonato curto. Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E a gente foi campeão. E campeão, que eu acho que vocês lembram, um jogo a gente empatou aqui, que a gente esperava ganhar, pelo menos, para ir lá para fechadinho. O América empatou aqui e a gente foi jogar lá no Ceará-Mirim. O América fez 1-0, achava que já era campeão. Uma bola, uma falta lá de longe, o goleiro engoliu um frango, que era um dos melhores goleiros do campeonato. Foi para os pênaltis, que a gente ganhou nos pênaltis. Então, eu digo, foi um título assim que a gente tinha tudo para ser mais um ano sem um título. E a gente conquistou o futebol, tem essas coisas. Agora, no dia anterior, lá que a gente estava hospedado no hotel, eu passei o final de semana de Natal e eu fui para lá para o hotel, fiquei conversando com os atletas, com a comissão, e perguntei a Celso, como é que você vai fazer para parar o América? O América é melhor que a gente. E eles, não, presidente, vamos fazer isso. E me disse. E eu vi no jogo o que ele disse, está acontecendo. Eu vi, é por isso que então ele tinha o time na mão também, com aquela loucura dele. Mas ele tinha o time na mão e tinha uma leitura de jogo muito boa. O problema dele... O título de 2013 dava um livro cheio de histórias inusitadas, né? Tem alguma história que a gente não pode contar, inclusive. Deixa em off, né? Tem alguma história. Eu vou dizer uma aqui que é interessante, porque quando terminou o jogo, a gente muito feliz e tal. E a gente foi para o vestiário, e tem a história, vamos rezar o Pai Nosso, agradecimento. Celso Teixeira estava tomando banho, estava no banheiro, a gente tomando banho, e a gente, quando pegou a mão, aí que ia comer, cadê Celso, lá vem Celso nu, e nu para rezar o Pai Nosso. Celso, bota uma roupa, bota uma toalha. Se lembra, Marcelo, dessa daí, Marcelo? Se lembra dessa daí? Então, foi um ano também que a gente ficou muito feliz, mas tivemos essas coisas, né? Hoje, eu acho que para a gente ser campeão, isso foi um achado, mas a gente precisa ter organização, precisa dar uma certa condição, enfim, mas eu espero que por linhas tortas, mas que a gente seja campeão. E, torcedor, temos, inclusive, um QR Code na tela, né, como vocês podem ver. E vocês podem, inclusive, né, a concorrer a essas duas belíssimas camisas, né, através de todos os nossos episódios do podcast. Teremos, inclusive, um sorteio daqui a pouquinho, que os nossos convidados vai tirar um nome, né, e através do telefone para contato, que é o 849-9919-9924. E também vocês podem já, inclusive, mandar o comprovante para já estar concorrendo às novas camisas oficiais 2024 da equipe do Potiguar de Mossoró. Vamos a um rápido intervalo, bem rapidinho, e na sequência teremos esse bate-papo muito legal com Jorge do Rosário e Maicon Ranieri. A Repete é uma das empresas que mais investe em tecnologia na nossa região. São vários serviços num só lugar: gráfica rápida, prints, impressão em grandes formatos, itens em acrílico, MDF e ACM, fachadas comerciais, envelopamento de veículos, outdoor, painel de LED, criação de artes e o que a sua imaginação permitir. Repete Indústria de Comunicação Visual, Avenida Leste-Oeste, 3316-0032. Mais de 700 projetos instalados. Sejam em residências ou em pequenas, médias e grandes empresas. A Sols está conquistando todo o Nordeste, produzindo energia e sonhos, trazendo economia para o seu bolso e para o meio ambiente. Sols, energia limpa para o planeta. Nação Alvirrubra, a hora é agora. Se o Potiguar chama, a gente vai. Seja sócio do time macho e faça parte desse momento histórico. A partir de R$ 17,90 por mês, você pode aproveitar descontos em produtos oficiais, benefícios, ações e promoções exclusivas do seu clube do coração. São 4 categorias. Confira e escolha a que melhor combina com você. Faça sua adesão na Potiguar Store Estação Shopping Mossoró ou pelo canal do sócio 849-9957-2128.
Music licensing reimagined. Estamos de volta, torcedor alvirrubro, já para o nosso segundo bloco, né, e último desse bate-papo muito legal. Olha, a todos vocês, né, que inclusive tá interagindo, principalmente através do telefone, através da nossa assessoria de comunicação do clube, né, vocês podem, através do QR Code disponível, vocês podem inclusive, né, colocar a câmera do seu celular para você já automaticamente, né, já mandar o Pix. E não, por exemplo, ir diretamente no número para vocês poderem já estar concorrendo às novas camisas do clube, né? O telefone é somente para vocês mandarem o comprovante, que é só ratificando o 849-9919-9929, perdão. Maicon, você que já falou sobre a primeira aparição com a camisa do Potiguar de Mossoró, né, já falou sobre a sua passagem no América, entre outros clubes, e ser treinador, cara? Como é que foi esse início de trajetória? Você sempre, no decorrer, dentro das quatro linhas, via os seus treinadores que você teve no decorrer da sua carreira como uma grande referência. Como é que foi esse start para você se tornar, né, e ser presente um treinador, principalmente nas categorias de clube do Potiguar de Mossoró? Assim, quando eu parei de jogar futebol, eu queria voltar de alguma forma. Eu fui lá, justamente em 2013, falar com o Walter Lúcio, que era um preparador físico que tinha, para me ser alguma coisa, certo? Aí ele, Mike, só tem aqui auxiliar de massagistas. Eu vou, só que na época o Benjamin não autorizou. Aí eu fiquei por ali, mendigando, aí fui pegando mais amizade com o pessoal, aí fui ficando. Aí fiz um curso, hoje não existe mais esse curso de fundamentos de futebol, aí pedi a oportunidade na base, né? Que hoje a CBF, por exemplo, tem sua, digamos, a sua faculdade, né? Que tem a licença C, licença B, licença A, até chegar a Pro, né? Isso. Aí fiz esse curso e fui me encostando ali, aí Benjamin me convidou para ficar numa categoria de base sub-13 do Potiguar. De momento não me identifiquei, porque assim, era eu, como eu falei, tudo era eu sozinho. Aí teve uma fase lá que até me sensibilizou de que um atleta lá estava sendo assim, só jogava se fosse por interesses de alguns lá. Aí ali eu fiquei indignado, eu disse, não, vai jogar aquele que tiver condição. Aí comecei a tirar aqueles lobos mau que fala, né? Que assediando dados jogadores, que para mim isso aí não era para existir no futebol, né? Roubando o sonho de atletas. Aí pronto, dali eu fui criando gosto. Chegou em 2017, Mastrilho, aí me convidou para ser auxiliar técnico. Daí então eu fiquei como auxiliar. Mas no decorrer também dessa trajetória, sonhou em ser treinador também, profissional? Não. Que a gente vai galgando a hierarquia, né? E a gente almeja, né? Chegar no alto patamar, né? Sempre você quer algo mais, né? Você vai passando de fase e querendo mais, né? O prazer de querer mais. Fui ganhando espaço no Potiguar e confiança, tanto que para todos os treinadores que passaram aqui, tenho uma amizade com todos. E, inclusive, hoje é uma responsabilidade muito grande, né? O departamento de futebol que
como eu falei anteriormente, não é fácil, né? A gente tem que levar o mais profissional possível, né? E eu acho que é uma responsabilidade muito grande que você vai ter no próximo ano, né? Inclusive, eu até estava conversando com você em off, mas queria que você explicasse um pouco nessa parte de gerente. Porque, assim, gerente de futebol tem várias denominações, por exemplo, né? Tem um diretor executivo, né? Aquele homem da caneta e tal. E tem também o gerente, né? O gerente explica para o torcedor como é que vai ser a sua função na prática e também no dia a dia em 2024. Eu trabalhei muito dentro de campo, né? Auxiliar técnico. E já essa gestão aí de gerente é o extracampo. Tudo que se trata de extracampo, material, tudo aquilo que o treinador precisar, o clube precisar, eu estou à disposição para executar esse trabalho. E, Maicon, a gente falava também que, desde a gestão de Djalma e Alexandre Tavares, que o Potiguar vem participando das categorias de base, né? E dois nomes muito pertinentes, especial na mídia moçoroense, todo o estado do Rio Grande do Norte, que vem tendo esse olhar especial, né? Estou falando dos atletas, o Gabriel e o Paulinho, né? Eu queria que você falasse para a nação alvirrubra como é que está o processo desses dois jogadores, se é tudo determinado no tempo de Deus. Como é que está essa avaliação também? E claro que você já foi treinador dos dois jogadores. Da gestão de Djalma e Alexandre, agora Alexandre e Djalma, eles sempre estão apoiando a base. Isso aí para mim é fundamental, né? Tivemos um treinador aqui de início que já veio apoiando a base, foi Nilson Correia, né? Grande Nilson. E Ricardinho, que era o auxiliar dele, me deu uma moral extraordinária, referente à base e tanto no profissional. Aí veio o Sacramento, né? Outro que apoia a base, né? Tivemos Júnior Câmara e Robson. Pessoas que apoiam a base. Isso aí já nos ajuda muito. Chegando na situação de Paulinho... Os dois, né? Gabriel e Paulinho. Todos os dois foram meus atletas. Ainda são meus atletas, né? Foi a opção deles, certo? Nós procuramos, quando estava formando o elenco, 2024, eles optaram de não permanecer mais no clube, né? Então, assim, nós fomos atrás, deixamos a porta aberta e eles decidiram não permanecer. Então, assim, isso vai caber agora o jurídico resolver essa parte agora. E, assim, cada um tem suas São escolhas, né? É verdade. Infelizmente, eu vivo isso faz tempo, infelizmente, existe, como eu falei para você, lobos maus. O menino tá bem ali, encosta um e fala, ei, venha para cá que eu dou um docinho. Entendeu? Aí o cara vai lá e não é aquilo que o cara prometeu, entendeu? Não segue, não tem uma constância, entendeu? Eu acho que uma boa orientação, acho que você conviveu no dia a dia com eles, né? Acho que tá rodeado de pessoas que orientem da melhor forma possível, acho que é o melhor caminho, né? Eu levo como exemplo, a nível nacional, o Hendrick do Palmeiras, né? Ele é um menino que tem 17 anos, mas tem uma orientação exemplar, né? E acho que através da sua pessoa você contribuiu bastante, né? Com os caminhos que Deus possa abençoar, né? A trajetória de ambos, mas são escolhas, né? Escolhas, não é isso, a gente está aqui para ajudar. Ainda estou aqui do mesmo jeito, portas abertas, querendo, se quiser conversar, a gente conversa, mas, assim, eu fui procurar, não quiseram acordo, não quiseram voltar, então, assim, como você falou, escolhas. E como é que tá os primeiros contatos com o técnico Robson Melo, né? Você falou que os últimos técnicos sempre olhavam para a base com bons olhos, né? E para 2024, uma trajetória longa, 3 grandes competições, se a gente levar aí no contexto lesões, cartões amarelos, né? Faz parte do futebol. A base tem que estar pronta para esses momentos. O professor Robson, ele também é fã de base, só que ele chegou numa situação muito complicada no Brasileiro, porque ele tinha que ganhar, entendeu? Não poderia olhar os atletas de base ali de momento, porque a gente estava numa situação complicada. Tínhamos que nos classificar, mas agora do início do trabalho acredito que ele vai fazer um bom trabalho, principalmente com a base. E base é tempo, né? É construção, né? Base já está dizendo já o contexto da palavra, né? E próximo ano o Potiguar vem firme e forte também, principalmente, né, para a base em especial. Jorge, no decorrer do nosso bate-papo você falava que teve pessoas importantes no seu caminho, na sua trajetória. Queria falar de Manuel Barreto, né, para você em especial.
É um cara que todo mundo que passa pela diretoria do Potiguar, eu acho que para o Alexandre não é diferente, tem essa referência, porque ele, do início da década de 70, desde a primeira participação do Potiguar no estadual, era o presidente, né? Próximo ano é um ano especial, comemora 20 anos da primeira conquista, e o Manuel Barreto presente, né? E você teve esse contato direto com ele, né? Como é que você vê e acredito que você teve ele como uma grande referência também para assumir as demandas na diretoria do Potiguar de Mossoró? Sem dúvida, Manuel Barreto era um desportista, um líder e um desportista respeitado no Rio Grande do Norte todo. Então, quando o Manuel Barreto teve essa proeza de ter essa visão de colocar o Potiguar para disputar, foi o primeiro clube de Mossoró e do interior do Rio Grande do Norte a disputar o primeiro que foi campeão estadual, né? O primeiro que foi campeão, não, o primeiro foi o Corinthians, salvo engano. O primeiro foi o Corinthians, a gente foi o segundo. Mas vamos, tá bom, uma boa colocação. Então, da região oeste é o primeiro? É o primeiro. Então o Manel tem um trabalho, e era Potiguar daquele ardoroso, doente, que brigava e sabia brigar na federação. E olha que era um momento que a ABC América tinha um domínio absoluto. E eu sempre ouvi essa rivalidade? Não era nem rivalidade. Eu acho que eles meio que não contavam muito com o interior. O interior. Você meio que olhava atravessar, isso é coisa do interior. Mas Manel deu a grandeza, a meu ver, a grandeza, porque ele brigava, ele mostrava que... E a gente começou a ser respeitado justamente porque ele tratava o Potiguar não como um time... Ele falava de igual para igual. Isso foi muito importante. Tivemos outros grandes nomes, eu já citei aqui também como Benjamin Machado, que passou muito tempo também. Teve o Cabi, com um esforço... E outros, a diretoria dele... Alcindo Júnior, inclusive, fez parte da diretoria com o Cabi, era um esforço grande para manter, para ter o Potiguar. Tivemos, eu vou lembrar aqui de um amigo que se foi, Luzenildo, que era um Potiguar apaixonado também, Soares, eu vou esquecer o nome, Jacó, e tantos outros, né, que sempre está nessa luta, que contribui com o Potiguar historicamente. Eu não queria nem citar muito nome, porque eu esqueci de um monte aqui, mas... Então, esses nomes que a gente tem que sempre reverenciar, porque sempre tiveram um esforço pessoal muito grande para contribuir com o seu clube, com a sua paixão. Então, o Potiguar sempre tem. E eu fico feliz, assim, que a gente vê, e eu queria muito que acontecesse, dizer isso, para... eu assim, como os jovens, como Alexandre, que está assumindo, como Djalma, que assumiu. Tem um conselho hoje para o presidente? Não, paciência. Paciência e fé. Paciência e fé. Mas eu fico feliz que eu vejo pessoas jovens envolvidas no clube. Eu sempre queria muito isso. Eu acho que a gente tem que ter sempre sangue novo, com a ideia do jovem, no novo momento que o clube está passando, com o advento que vocês estão fazendo aqui. Eu quero parabenizar um podcast, que isso é importante. O Potiguar está em todas as mídias. Isso é uma visão... Levando a marca a nível mundial, né? Porque o YouTube hoje é um streaming importante. Então é um novo momento que a velha guarda pode fazer, é apoiar. Né? Apoiar esses trabalhos, estar junto no momento que às vezes vai ter alguns momentos de instabilidade, a gente chegar para dar segurança, calma, vamos resolver, vamos ter paciência. Eu acho que a gente serve assim como... Eu, da minha parte, eu sempre disse a Alexandre, a Djalma, sempre que eles me procuram, o que eu posso fazer, eu não quero estar interferindo em nada, eles estão no comando e assim tem que ser, cada um na sua, a máquina dele, fazendo o trabalho dele, e cada um fazendo o seu trabalho. O que eu posso fazer é, se me procurarem, eu dar o meu pitaco. Se vai seguir ou não, é outra história. Olha, eu faria assim, eu faço assado, mas quem está no comando, e a gente tem que apoiar. E eu realmente apoio e estou feliz com o resultado que a gente está tendo nessa turma jovem que está no comando do Potiguar. E, Jorge, como é que foi Você sempre estava presente no Potiguar. Em 2004, né, você como empresário apoiava o clube, né, era um dos principais patrocinadores
como é que era o planejamento as ideias com o Manuel Barreto durante o caminho até chegar ao título inédito neste ano? Era uma época diferente que hoje talvez não caiba um método de Manuel Barreto e o treinador Miluí Macedo. Manuel trouxe Miluí, desconhecido de todo mundo aqui, mas Manuel dizendo que era, e acabou, não tem o que discutir. E Miluí se envolveu, a meu ver, de uma forma tão intensa que Miluí era o treinador, era o gerente de futebol, ia pastorava os jogadores, para o jogador não ir para farra. Ele se conectou tão grande para entrar na história do clube que virou uma coisa fundamental, né? O Potiguar, os atletas do Potiguar ficavam aqui no hotel, ali, ali no centro da Paraíba, por ali, um hotel que tinha ali. E Miluí, isso o Manel me contou várias histórias. Rapaz, Miluí ficava à noite olhando para os atletas não saírem na noite. E ele ficava lá. E Manel também se envolveu muito. Então foi uma coisa intensa, que eu digo, que naquele ano, além do que, Miluí formou um time, e nós fomos campeões em 2004, com a maioria dos jogadores da terra. Foi. Maioria. A gente tem que ressaltar isso. É um marco importante, né? Jogadores de base raiz. De base, que estava aqui. Claro que tinha alguns, como a gente está vendo aqui, o Bartô, nosso capitão experiente. Chiquinho, que armava o time, mas se você olhar era daqui. O Candezinho já era da região, mas já tinha jogado, né? O Pau Ferrense. Mas a gente... E deu certo. E deu certo o nosso volante, que era Erivan, Jânio, né? Jânio. Então, era um time, se você olhar, não foi buscar ninguém muito distante, não. E a gente tem que ressaltar isso. A essência norte-rio-grandense. E deu liga, tinha um treinador muito exigente, que Miluí trabalhava muito e se envolveu muito, como eu disse, fazendo além de treinador, que ele tinha um time na mão e tinha controle. Era um gestor, né? E deu certo. Então, foi um título muito desejado, né? A gente almejava, já chegou tantas vezes perto e não deu certo. Em 2004 deu. Então, eu voltando à figura de Manuel Barreto, e depois Manuel Barreto continuou no clube, contribuindo com o clube, foi presidente outras vezes e sempre mantendo o Potiguar. Mantém aí, é lembrar que o Potiguar nunca foi rebaixado, né? Só para ficar registrado. Deixar claro, né? E olha só, pessoal, inclusive a gente agradece a cada um torcedor alvirrubro, né, que esteve presente, colaborando com o clube, né, inclusive esse sorteio que faz parte do oferecimento da Lance, né, que é a nossa fornecedora, inclusive dos novos uniformes já em 2024. Inclusive, podemos começar, né, Marcelo? Então, os nossos convidados de hoje, né, Jorge e o Maicon, vai tirar aqui o ganhador das novas camisas. Show de bola. Quem vai tirar? Ele abre. Pronto. Vou só aqui dar só balançar, né? Vou balançar aqui. Vai lá, Maicon. Só uma. E o Jorge vai mostrar para a câmera. Quem é? Jaelton Fagundes. Ei, Jaelton, você já tem camisa demais. Né? Jaelton, como é o nome? Jorge? Fagundes. Jaelton Fagundes, né, é o ganhador desta terça-feira do nosso segundo episódio. Né? Inclusive, Marcelo, pode entrar em contato com o número mesmo. Amanhã, né? Amanhã na loja, algum documento especial para identificar? RG? Jaelton é muito conhecido. É muito conhecido? Tá em casa, né? Então, Jaelton, meus parabéns, né? Você hoje ganhou a nova camisa do Potiguar, né? E levar, por exemplo, o RG, né? Para identificar na loja oficial do clube. E no decorrer dos próximos episódios teremos também, né, sorteios para presentear toda a nossa nação alvirrubra. Maicon, chegando na reta final de mais um episódio, queria falar sobre 2024. Quando a gente fala 2024, eu, por exemplo, vejo aqui a sua reação, é de querer fazer mais pelo clube, né? De estar presente, de abraçar o projeto mesmo. Que é que você almeja chegar ao fim de 2024,
tendo 3 grandes competições. O primeiro passo é a estreia na Pré-Copa do Nordeste, próximo dia 7 de janeiro. Tem também a estreia no estadual, dia 10 de janeiro, né, contra o ABC em casa. E a Série D, né? O Potiguar tem uma longa e extensa temporada de janeiro até dezembro. O Maicon de hoje quer olhar para dezembro do próximo ano, tendo 3 competições daqui para frente. É um passo de cada vez, né? Assim, mas várias competições diferentes, mas estou muito esperançoso. A nossa gestão, Djalma e Alexandre e Djalma, estão formando um bom elenco junto com o Robson. Eu acredito que esse ano vamos ser melhor que o ano passado. Inclusive o Potiguar, que pela segunda vez consecutiva terá um calendário extenso, né? A gente tem uma Série D que esse ano ficou com um gostinho de quero mais, né? Todo mundo, até do presidente ao mais apaixonado torcedor, ficou com esse gostinho de quero mais. A Série D, eu acho que o Potiguar tinha totais condições. O elenco, acho que olha para trás e vê que poderia chegar, né? Mas o futuro a Deus pertence e o Potiguar está trabalhando para isso, nos bastidores principalmente, não é isso? E desde cedo vem trabalhando. Desde aquela eliminação, a diretoria já se reuniu no hotel para decidir já fazer o planejamento de 2024. Por isso que não é de agora, a gente já vem fazendo esse planejamento lá de trás. Então acredito que venha dar certo. E Jorge, deixei esse assunto para o final do nosso bate-papo. Nogueirão. Nogueirão, quando a gente fala nesse assunto, a gente vê várias opiniões, né? Permuta, etc e tal. Que é que você avalia o estado do Nogueirão? Próximo ano, o Mossoró terá 2 representantes, a volta do Potiba. Inclusive, hoje a federação já anunciou, né, que teremos 2 Potibas consecutivos, na 3ª e na 4ª rodada. Eu queria que você avaliasse a situação do estádio, um estádio tão, digamos, tradicional do nosso futebol norte-rio-grandense, de tantas glórias, já passaram naquele estádio, naquela praça esportiva, melhor falando, grandes personagens do futebol brasileiro. Queria que você falasse sobre esse assunto. Rapaz, quando fala de Nogueirão, dá vontade de chorar, né? Na realidade é essa. É triste a gente estar em uma cidade como a nossa, com a tradição de futebol, e a gente não ter uma praça esportiva, não só para o Potiguar e os outros clubes, mas para a cidade. A gente precisa. Eu me envergonho dessa situação. Mas é o que a gente tem. Nós temos hoje um estádio maltratado, um campo horroroso, um gramado horrível, onde coloca os nossos atletas em risco de contusão. E no entanto, a gente tem uma cidade onde o povo gosta de futebol. E a gente vai entrar num campeonato, o Potiguar vai entrar, e o outro clube vai entrar, o Aranda vai entrar também, para a gente ter como é que vai fazer ter um futebol profissional com um estádio que só pode chegar a 1.000 e poucas pessoas, 1.200, 1.300 pessoas. Começa por aí. A gente E você falava no seu raciocínio no decorrer do bate-papo que já viu aquele estádio lotado, sim, um Potiguar e América em 2004, a campanha em 2013, e hoje um limite bem... Já tivemos lá 18 mil, 20 mil pessoas no estádio. Quer dizer, hoje a gente não está nem atrás disso, a gente está atrás de 5 mil, 6 mil. Um mínimo, né? Eu penso que o poder público poderia ter a sensibilidade de fazer um serviço ali urgente para a gente chegar pelo menos a 4 mil pessoas. E não é tão difícil assim, 4, 5 mil pessoas. Dá para fazer com total segurança, sem colocar em risco o público. Então a gente fica triste com isso. E solução para o Nogueirão, já todas que foram faladas, é uma solução. É escolher uma. Agora, para qualquer solução, é preciso que o poder público tome medida urgente, já está atrasado de muito tempo para a gente ter, enquanto não se resolve, a gente ter um estádio para ter 5 mil pessoas, para qualquer solução. Eu, particularmente, tanto defendo a permuta, como defendo um projeto, uma permuta no mesmo local, que é possível, por exemplo, você permutar, ali são 4 hectares, você permutar uma parte para se fazer um mini shopping, por exemplo, e em contrapartida a pessoa construir um estádio, praça esportiva, uma praça esportiva. Então tem várias soluções. O que a gente não tem
e eu faço crítica a todos que passaram lá, não vou nem nominar aqui, é que todos que passaram lá não tiveram a vontade, a coragem de encarar o problema e encaminhar uma solução. Essa é que é a realidade. E a gente vê que essa galera aí só se aproxima do futebol quando for campeão, quando estiver bem, tiver um pouco aí, se aproxima para tirar proveito. Mas eu espero que um dia a gente resolva essa solução. Não é difícil, não. Mas, de novo, é preciso que os gestores públicos tenham coragem. Isso tanto faz de governo do Estado como prefeito de Mossoró, prefeito municipal. Todos eles têm responsabilidade. Nós tivemos uma Copa do Mundo aqui, onde foi demolido um estádio que estava em prefeito estado, sem trocadilho, condições, e a gente ficou aqui babando e poderia, naquele momento, que tinha dinheiro para isso, foi investido lá 500, 600 milhões, e tirasse aqui 10 milhões, 20 milhões, tinha feito um estádio aqui, inclusive tinha trazido seleções para treinar aqui em Mossoró. Já tivemos várias oportunidades. Agora, de novo, o que falta é vontade e coragem para fazer. Jorge, a gente agradece pela sua participação. Maicon também, a gente agradece pela sua participação. A gente encerra mais um episódio do podcast, né? Na próxima terça-feira teremos mais novos convidados. Queremos agradecer, né, pelas vindas de vocês, né? Eu quero só fazer um último comentário aqui. Eu quero pedir à torcida aí do Potiguar, que está aí, que dê apoio aos meninos que estão aí nessa luta. Seja sócio-torcedor. Seja né? sócio-torcedor, compra camisa, vá ao estádio, nem que a gente perca um. Seja inscrito do canal do YouTube do clube também, né? Vamos apoiar, só assim a gente vai crescer cada vez mais. O maior patrimônio do clube é o seu torcedor, mas o torcedor precisa comparecer de alguma forma. Até para criticar, mas você já está inscrito no canal, Instagram, comprar camisas, dentro das suas possibilidades. Maicon, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e vamos para cima, né? Vamos para cima. Novamente a gente agradece a cada um dos nossos convidados e hoje, e no decorrer da semana, teremos os anúncios dos nossos próximos convidados. Até a próxima terça-feira. Torcedor, não esquece, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, né, e seja inscrito do nosso podcast. Né,